E aí, galera, aqui quem tá falando é o William Avelar, tá? Eu sou professor do curso de Fundamentos da Pintura Digital da Arte Dojo e a gente resolveu gravar um pedaço da nossa aula, tá? Porque muita gente pergunta pra gente como que funciona o nosso curso, né? Então a gente resolveu basicamente gravar uma aula e postar no YouTube. A aula não vai estar completa, mas ela vai estar 80% dela, tá? E vai dar para vocês não só aprenderem com essa aula, tá? Mas também ver como o nosso curso funciona. Se você gostou do curso, dá uma olhada lá no nosso site, tá? A gente está com vagas abertas no momento para o curso da Jéssica, que é Fundamento do Desenho, e o meu, tá? E também tem as mentorias que são muito legais. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Espero que vocês aprendam bastante também com a aula. Detalhe, a gente cortou a parte do feedback dos alunos, né? Porque é uma parte deles, a gente vai estar trabalhando na arte deles e a gente não sabe se eles iam querer isso, tá certo? Mas é isso aí, galera. Aproveitem o vídeo aí. Então vamos lá, galera. Primeira aula, tá? Conteúdo teórico. E hoje a aula é sobre valores, tá? Seguinte, galera. O que é um valor, tá? Dentro do contexto artístico. O valor é uma unidade de medida, tá? Que a gente usa para saber o quão claro e quão escuro uma parada é. Então, quanto maior o valor, mais claro ele é, correto? Então, aqui, o 10, ele é o mais claro possível e o 0, ele é o mais escuro possível. E dentro do 0, entre 0 e 10, a gente tem os outros valores. Lembrando que os valores podem ser descritos por porcentagem, tá bom? Ou por decimais. Então aqui poderia ser tipo 10, 20, 30, 40, sacou? Ou poderia ser tipo 10%, tá? Então pessoas diferentes vão classificar o valor, vão usar o valor de uma maneira diferente, né? Chamar o valor de uma maneira diferente. Então levem isso em consideração. Então, quanto maior o valor, mais claro ele é, tá? Então, 10, super claro, 0, super escuro. Tem gente que também coloca o mais claro como 0. E não está errado, tá? Porque, como eu falei, não existe uma associação que determina que o valor mais claro é o maior. É só uma suposição que a galera deixa. Mas aqui na nossa aula vai ser isso, tá? Sempre quando eu falar valor alto, vai ser mais claro e valor baixo, mais escuro. Ok? Tá? Tá no chat, tá? Então agora vamos falar sobre valores e vamos deixar a física para a semana que vem. Quais são os fatores físicos que vão determinar o valor de um plano? A direção do plano, que é o que eu falei, dependendo de onde o plano, onde a normal do plano está indo, o valor dele vai mudar. A intensidade da luz vai determinar o quão claro ou quão escuro é uma parada, certo? E o material da parada, certo? O metal ele vai ter um comportamento referente à luz diferente de um pano, correto? E fatores artísticos que irão determinar o valor de um plano. A composição e simplificações de valores. Então, por exemplo, vão ter artistas que, pelo estilo deles, eles vão quebrar uma regra de valor e de física para tentar trazer o ponto que eles querem. E isso é tudo bem se você estiver fazendo de propósito. Aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês, galera. É o seguinte, vocês vão ver a maior magia da história acontecer agora. Aqui, aqui. É o seguinte, galera, que valor é esse aqui vocês acham? Esse do meio.
você fosse chutar, considerando que esse aqui é 8 e esse aqui não, esse aqui é 2 e esse aqui é 8. Um 5? 4. Sim, mas um 5, 4 por aí. Vamos colocar um 5. Mas seria 5, 4 por aí. Beleza. Deixa eu ler aqui. Então, 4, 8, 2. Mas tem uma parada que acontece com o valor, que é o seguinte. O valor, ele só tem uma numeração porque você está contrastando, comparando e contrastando ele com outros. Então, por que esse aqui é um 4? Esse valor aqui ele só é um 4 porque esse 2 está aqui e porque esse 8 está aqui. Certo? E agora eu vou fazer a magia para vocês acontecer. Eu vou criar um layer novo aqui. Eu vou pegar esse valor aqui. Olhem essa magia, galera. É o mesmo valor, tá? O que aconteceu aqui? Vocês estão percebendo o que aconteceu? Eu vou tirar isso aqui do meio para ficar muito mais evidente. Alguém pode me falar o que está acontecendo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver. É o mesmo valor de antes, tá? É o mesmo. É esse aqui, ó. Que estava aqui no meio, ó. Ó. Mas vocês conseguem ver que aqui está mais escuro do que aqui? Exatamente o que o Matheus falou. A percepção do valor, ela depende de um contexto. Sim. Parecem valores diferentes, apesar de ser o mesmo valor. Ó, quando eu dou o color picker aqui, ó, não tem diferença nenhuma. Legal. Então, isso acontece porque o valor ele precisa estar dentro de um contexto, certo? Para ele funcionar. Então, lembre-se disso, tá? O valor é relativo ao que está em volta dele. Isso aqui é muito importante. Dito isso, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, que é a chave de valores. O que é uma chave de valor? É quando você trava determinada parte da chave. Então, por exemplo, essa peça aqui, ela tá mais ou menos nessa chave aqui. Certo? Mas mesmo assim, isso aqui parece estar escuro, tá vendo? Ó, mas se eu clico aqui, ainda tá claro. Mas por que aqui parece que isso aqui tá escuro? Porque ele está contrastando isso com um valor mais claro. Então, nesse contexto, esse valor aqui, que é um valor de luz, se você estiver usando todos os valores, do 0 ao 10, ele parece escuro, porque aqui o cara está usando do 5 ao 10. Sacaram? É a mesma coisa aqui. Esse valor aqui, olha como esse valor, olha que engraçado. Esse aqui é o valor mais claro dessa imagem, certo? E mesmo assim, ele é mais escuro do que a sombra dessa imagem aqui, ó. Olhem aqui no picker, aqui, ó. Ó, vou pegar aqui esse valor, que é o mais claro dessa imagem, e vou pegar a sombra dessa imagem aqui. Sacaram? Por quê? Porque nesse contexto, esse valor aqui é claro, porque ele está sendo comparado com valores mais escuros. Beleza? Então, o valor, para você descobrir qual valor é qual, você tem que estar sempre dentro de um contexto, tá? Isso é muito importante dizer. Dito isso, eu vou explicar para vocês o contexto de um windmill, tá? Esse contexto aqui é o que eu estava falando para vocês no feedback. Lembra que eu falei para vocês que tipo você não pode ter um valor parecido perto do outro? É exatamente esse contexto aqui, tá? Essa pintura aqui é a pintura do Rembrandt, tá?
E tem um artista, chama James Gurney, que ele é bem conhecido por ter um conhecimento altíssimo de cor e luz, tá? Ele tem um livro, inclusive, que chama Cor e Luz. E ele criou, entre aspas, né? Ele transformou isso em texto, eu poderia dizer. Esse princípio que acontece nessa pintura aqui do Rembrandt, né? Que é um princípio do catavento. Qual é o princípio do catavento? É o seguinte, é a relação da figura com o fundo. Então aqui vocês podem ver essa relação, tá vendo? É essa relação que eu estou falando aqui. Só que aqui nessa pintura, ela se mostra muito facilmente. Então é o seguinte, vamos analisar essa pintura aqui do Rembrandt. Que é o seguinte, aqui você consegue ver, vamos começar por aqui por baixo. Essa hélice aqui do catavento, certo? Do windmill. Ela é uma hélice que ela tá escura, tá certo? Dá para ver aqui que ela tá escurinha. Em um fundo claro. O que acontece? Você cria um contraste, tá? Então, criamos um contraste aqui. Certo? Que a helicinha é escura e o fundo claro. Criamos um contraste. Um contraste de quê? Escuro claro. Dark light, tá? Aqui tá DL porque é dark light. Só que aqui, o que o Rembrandt faz? Ele deixa, tá vendo? Não dá nem para ver que tem uma hélice do catavento aqui, mas tem uma hélice do catavento. Mas por que você não consegue ver ela direito? Porque esse é uma relação dark-dark, escura-escura, certo? Aqui. Por quê ele fez isso? Justamente para enfatizar nessa hélice aqui. E aí você vem para cá e você tem um light dark, que é o quê? A hélice é clara e o fundo é escuro, certo? Aqui. Criando o quê? Um light dark, né? Um claro escuro. E logo aqui do lado, você tem um light light, certo? Que é luz na luz. Então você não consegue ver essa hélice. Por quê? Porque ele está criando contraste, tá certo? Ele está criando contraste nessas duas áreas aqui e nas outras ele está tirando um contraste para que a imagem não fique cheia de contraste. E isso vocês vão ter que aprender a fazer na peça de vocês, certo? Para ser uma peça interessante. Não é uma regra que tipo assim, nossa, eu sou obrigado a fazer. Porém, isso torna a peça interessante. Se você dá uma olhada nessa imagenzinha aqui, você consegue ver que tem algumas que tenham um shape um pouco mais interessante do que outras. Por quê? Porque elas usam esse contexto do windmill de uma maneira melhor, correto? Então, deu para entender esse contexto do windmill? Vocês têm alguma dúvida sobre esse princípio? Pode digitar no chat, abrir o microfone se você tiver alguma dúvida que eu explico, tá? Beleza, então. Continuando esse contexto, esse princípio do windmill, eu quero ver se vocês realmente entenderam. Porque lembra quando você estava na escola e o professor te explicava uma parada e você ficava, entendi. Mas na real você não tinha entendido nada. Então agora eu vou desafiar vocês para saber se vocês realmente entenderam, tá? Aqui é uma pintura do Zorn, que é um mestre, tá? E nessa pintura ele aplica o conceito de windmill de uma maneira absurda, né? Então, eu quero que vocês me falem qual é a relação que vai estar aqui, que eu vou pedir. Então é o seguinte, essa relação aqui, vou colocar aqui em cima, opa, criar um outro layer. Essa relação aqui é qual, galera? Pode falar? Pode. Dark light? Isso aí. Fundo escuro,
figura clara. Aham. Deixa eu ver. Aqui. Light, light. Exatamente, você também acertou. Luz na luz. Claro, um claro, né? Aqui. O contrário, né? Dark, light. Exatamente. E aqui. Dark, dark. Então é isso. Deu para sacar certinho. E essa é a maneira que a gente aplica isso numa pintura de verdade. Dito isso, galera, lembrem-se de sempre agrupar os valores, tá? E isso aqui é uma dica que eu vou dar geral para vocês. Quando vocês forem fazer ring light, que é essa luz que vem de trás aqui, ó, procurem separar bem da luz principal. Então aqui a gente tem a primeira luz, tá? Então aqui a gente tem a luz principal, que é a luz direta. E aqui a gente tem a ring light. Mas vocês podem perceber que o Sergei Kolesov, que é o artista dessa imagem, ele não deixa as duas luzes meio que se tocarem, tá vendo? Aqui você vai perceber bem legal aqui no valor, tá vendo? Por quê? Se você mistura muito a luz, você perde o sentido de dimensionalidade. Então fica uma dica para vocês. Agrupem os valores e agrupem as luzes. Beleza? Qual que vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão fazer 4 estudos de mestre desse jeito que eu fiz, tá vendo? Ó? Mesmo esquema, só que aqui você vê que eu fiz um pouquinho de mais esmero, certo? Então vocês vão fazer desse jeito aqui. Um desenho um pouquinho mais esmeradinho, bonitinho, mas a proposta é a mesma. 3 valores, simplifica a imagem inteira do mestre em 3 valores, tá? Ok. Alguns mestres que eu posso indicar para quem não conhece nenhum. Sargent, tá? Então, deixa eu até vir aqui. Esse é um ótimo mestre. Tá? Então, Sargent. Zorn. Bouguereau, que é esse aqui. Tá? Com esses 3, vocês já conseguem fazer as tarefas de vocês. Porém, tem muitos outros mestres. Se alguém quiser indicar para mais mestres, coloca lá no Discord para mostrar os mestres para a galera, tá? Mas esses 3 aqui você já vai conseguir fazer essa tarefa tranquilamente. E não se preocupe que eu vou postar no Discord. Feito isso, vocês vão vir e vocês vão fazer 2 peças de algum artista atual. Então, vocês vão fazer 2, tá? O artista que vocês quiserem. Mesmo esquema. 3 valores, tá? Claro, médio, escuro. Simplifica a imagem em 3 valores. E depois, vocês vão fazer uma aplicação disso. Como? Vocês não vão fazer uma peça com 3 valores. Vocês vão fazer uma peça em preto e branco. Deu para entender? Qualquer coisa que vocês quiserem. Completa. Tipo essa aqui. Para vocês aplicarem o que vocês entenderam aqui nesses 2 exercícios. Deu para entender qual que é a tarefa de vocês? Tá? Então, é 4 disso daqui, com 3 valores. 2 dos artistas atuais, com 3 valores. E aplicação, um desenho completo de imaginação, buscando aplicar o que vocês entenderam nos exercícios. Tá? Que mais que eu ia falar? Eu vou ensinar uma técnica para vocês conseguirem descobrir esses valores mais fácil. Que é o quê? A galera chama de cerrar os olhos. Que é tipo você... Sabe quando você está no sol e vem o sol na sua cara e você dá aquela fechadinha no olho, fica tipo com o olhinho assim?
Isso, a aplicação não tem limite de valores. A aplicação é comum, como se fosse fazer uma ilustração comum. Tá? Então, quando você cerra os olhos, você consegue simplificar os valores na imagem. Então, vocês podem usar isso aqui para vocês conseguirem simplificar os valores de uma peça. Então, ó, cerrem os olhos de vocês aqui, ó. E vocês vão conseguir ver que aqui você já consegue ver que é um valor só, né? Essa parte aqui do cabelo, tá? Igual eu fiz aqui, que aqui se mescla. Então, essa cerrada de olho aqui, ó, que é esse olhinho, né, fechadinho, vai ajudar vocês a simplificar a imagem em 3 valores.